Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Pacto do Dízimo. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se no livro de Malaquias, no capítulo 3, versos 7 a 11, que diz assim, mais especificamente do 6 a 11, diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda me perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados. Porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma o produto da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Esse tema, o tema dos dízimos, é um tema que tem causado grande dificuldade na cabeça de algumas pessoas, exatamente porque hoje, e eu compreendo isso principalmente no contexto do mundo neopentecostal, alguns exageros têm acontecido. Nós somos chamados a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não devemos dar a Deus o que é de César e nem o que é de Deus dar a César. Assim por diante. Deus estabelece aquilo que lhe pertence. E talvez porque muitos exageros têm acontecido em algumas denominações religiosas, nós temos deixado de falar sobre o grande dom, a grande bênção que o Senhor Deus estabeleceu para com seus filhos através dos dízimos e ofertas. Só para você poder entender esse texto de Malaquias, é importante que o contexto seja aqui salientado. O povo de Judá havia sido levado como cativo para a Babilônia. Passaram lá durante 70 anos por duras situações enquanto peregrinos, enquanto estrangeiros, enquanto refugiados naquela terra. Muitos deles se estabeleceram lá. O Senhor Deus estava tentando ajudá-los a conseguir vencer um dos maiores problemas que eles tinham enquanto nação, que era a idolatria. Eles foram 100% curados da idolatria durante o cativeiro da Babilônia. Quando eles retornam para Judá, Jerusalém estava destruída, o país havia se tornado um caos. Havia agora a necessidade de se reconstruir o templo e, ao mesmo tempo, o próprio país. Esse grupo que retornava agora de lá da Babilônia, quem estava no poder já não era mais a Babilônia, era a coligação dos médios e dos persas. Os médios e os persas estavam dando autorização para que as nações que haviam sido deportadas pelos babilônios que pudessem retornar ao seu próprio país. E agora eles retornavam, mas haviam algumas questões que eles tinham que honrar para que eles continuassem se mantendo enquanto nação. Uma delas, eles tinham que pagar altos impostos para manter a máquina pública, a máquina expansionista do Império Medo-Persa. Quando eles retornam, eles chegam em Jerusalém, a colina de Ofel, onde o templo de Salomão havia estado, era um amontoado de pedras e ao mesmo tempo de mato. Quando eles chegam, eles começam um processo de reconstrução do templo que dura pouco tempo, porque uma coligação dos inimigos de Judá, principalmente dirigida pelos árabes, pelos samaritanos, pelos amonitas, eles fazem de tudo para tentar minar o trabalho do povo de Deus ali. Inclusive escreveram uma carta para o imperador tentando impedir que a autorização que foi dada aos israelitas para que eles reconstruíssem o templo, para que essa autorização fosse revogada. O que a história vai nos mostrar é que quando Judá sai de lá
da região de Suzã e ao mesmo tempo da Babilônia e retorna para Israel, quem é imperador é ninguém menos do que o grande Ciro, que havia sido profundamente influenciado por ninguém menos do que o próprio Daniel para que o decreto fosse assinado. Entretanto, Ciro ele continua uma política expansionista e numa batalha que ele está travando pouco tempo depois, ele acaba sendo morto. Seu filho Cambises assume o poder. Cambises não tem a mesma habilidade que o pai. E Cambises ele se torna muito mais duro para com os povos conquistados. Quando a carta que foi enviada pelos inimigos do povo de Deus vai chegar lá em Suzã, ela não vai chegar às mãos do rei Ciro, mas vai chegar nas mãos de Cambises. E Cambises vai dar ordem para que todo o trabalho pare. Alguns anos vão se passar, na verdade muitos anos vão se passar, até que a autorização para que o processo de reconstrução volte a ter lugar. Então, nós estamos falando aí de um processo muito moroso. Alguns líderes se levantam no meio do povo, entre eles sumo sacerdote Josué, depois vem Esdras, Neemias, e esses indivíduos vão trabalhando para reconstruir, num primeiro momento para reconstruir o templo, e alguns profetas são levantados para incentivar o povo a seguir em relação a isso, principalmente o profeta Ageu, que é um profeta já idoso, mas que vai escrever dizendo, olha, Deus tem bênçãos para vocês, coloquem Deus em primeiro lugar, e o templo vai ser reconstruído com muito trabalho, com muita dificuldade. Depois, Neemias, ele consegue autorização para reconstruir a própria cidade e os muros da cidade. É um processo moroso que está acontecendo. Entretanto, nesse meio tempo, e quando olhamos principalmente para os livros de Esdras e Neemias, nós percebemos que, mesmo entre os líderes religiosos, muita coisa ruim começou a acontecer. O sumo sacerdote, por exemplo, trouxe Tobias, que era um dos inimigos do povo de Deus, para as próprias dependências do templo. Então o povo olhou para aquilo e falou, não tem condição, não vai ter jeito. E o povo para de ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas, porque estão vendo que o sumo sacerdote ele está tomando atitudes que não deveria tomar. E com isso, agora cada um continua o seu trabalho, continua desenvolvendo as suas atividades, mas alguma coisa começa a acontecer. Eles começam a perceber que as plantações começam a dar errado, seca começa a acontecer, eles não têm dinheiro para poder conseguir pagar o imposto, começam a pegar empréstimos, chega um momento em que eles começam a ter que vender os filhos como escravos, o povo está quase que na falência. E num contexto como esse, líderes religiosos vão se levantar para poder explicar para eles o que está acontecendo. Quais são as razões? E uma das razões apresentadas vai ser exatamente essa. Vocês não estão sendo fiéis a Deus na devolução dos dízimos e das ofertas. Vocês não estão trazendo os dízimos à casa do tesouro. É interessante que a gente espera que numa situação como essa, o Senhor Deus ele vá ser muito rígido com os líderes que estão administrando mal. E ele vai fazer isso. Vai fazer isso em relação aos líderes. Existem mensagens que são dirigidas a eles. Mas isso não faz com que Deus não seja muito duro com o povo, dizendo, olha, a bênção de Deus não está vindo sobre vocês porque vocês têm me roubado. Então tragam para a casa do tesouro. Ah, mas vai ser mal administrado. Bom, eu vou cobrar de quem está administrando. Mas o papel de vocês é o papel de trazer. E é interessante que aqui o texto bíblico vai dizer, eu vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar bênção sem medida. Eu vou repreender o devorador, eu vou fazer com que os campos de vocês produzam muito. E ele vai dizer, vocês se tornarão uma nação de pessoas felizes, uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. São promessas que são feitas da parte do Senhor Deus. E eu quero encerrar minhas considerações de hoje com um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, de Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 53, onde Ellen White vai comentar esse texto que nós lemos de Malaquias. Malaquias vai escrever para o povo, vai dizer, vocês estão roubando a Deus. E ela que agora, comentando esse texto, ela vai dizer, aquele que deu seu filho unigênito para morrer por nós, fez um pacto conosco. Ele nos dá bênçãos e, em troca, espera que lhe devolvamos os nossos dízimos e ofertas. Ninguém jamais ousará dizer que não havia um meio pelo qual pudesse compreender essa questão.
O plano de Deus quanto aos dízimos e ofertas é declarado de modo inequívoco no 3º capítulo de Malaquias. Deus pede para seus agentes humanos serem fiéis ao pacto que ele fez com eles. Ou seja, ela está dizendo aqui que o que o Senhor Deus prometeu aqui em Malaquias 3 é um pacto, é uma aliança. E é uma aliança feita por duas partes. O Senhor Deus diz, eu tenho bênçãos para derramar sobre você. Então seja fiel. Ah, pastor, eu não quero ser fiel. Tudo bem. A Bíblia diz que você é ladrão. Que quem rouba a Deus é ladrão. Ah, pastor, mesmo assim eu não quero. Tudo bem. O que o texto também vai dizer para você é que tem bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida e que não serão derramadas se você não for fiel. O reconhecimento de que Ele é o dono de todas as coisas é feito através da devolução da 10ª parte que pertence a Ele. Ele não pede para você devolver antes de receber. Ele primeiro te dá e depois diz, reconheça que eu sou o provedor de tudo. Devolva a parte que me pertence e eu vou abrir as janelas do céu. Prove-me nisso. A única parte na Bíblia em que Deus vai dizer, prove-me nisso. Se eu estou falando para alguém que não tem recebido a bênção do Senhor, que a janela do céu parece que não está aberta, eu quero te fazer um desafio, em nome de Jesus. Diga para Deus hoje, Senhor, eu, a partir de hoje, serei fiel nos dízimos e nas ofertas. Prove o Senhor Deus. E você vai ter história para poder contar a respeito das maravilhas que o Senhor Deus fará na tua vida. Essa foi a história de Judá. Eles ouviram a mensagem de Malaquias, converteram os seus corações dos maus caminhos e a bênção de Deus veio sobre eles. A mesma bênção Deus quer que venha sobre você e sobre mim. Tome uma decisão hoje e ore comigo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o Senhor tem bênçãos grandiosas para derramar sobre nós. Ajuda-nos a sermos fiéis, devolvendo ao Senhor aquilo que te pertence, os dízimos e ofertas. Eu oro por esse amigo, por essa amiga que nesse momento eleva o seu pensamento ao céu comigo e que precisa de força moral para tomar essa decisão. Ajude essa pessoa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?